Fala galera do Pinafute, tudo certo com vocês? Eu sou o Gu, esse aqui é o meu canal onde eu trago notícias e dou minhas opiniões sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Inicialmente já peço para vocês aí, se inscrevam no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos aí. E também quero agradecer também ao crescimento que vem tendo essa semana do canal, vocês estão assistindo bastante os vídeos aí. Meu primeiro vídeo aí meu primeiro vídeo que deu mais de 100 visualizações aí, deu quase 200. Pode achar que é pouco, mas em relação à quantidade que eu vinha tendo aí também, né? E por estar no começo também, é um número muito bom pra mim, é muito legal, muito bacana ver que vocês estão assistindo aí. E continue assistindo, continue se inscrevendo, curta o vídeo também, comente, dê opiniões, beleza? E é isso, tema de hoje, os jogos das semifinais, né, de volta da Copa do Brasil. Corinthians, que perdeu o jogo em casa, né, por 2-1, mas que conseguiu a classificação nos pênaltis, e o Vasco também, né, que no caso tinha vencido o primeiro jogo lá do Fluminense por 2-1, perdeu agora o segundo jogo por 1-0, foi para os pênaltis e venceu nos pênaltis também. Então ambas as semifinais foram para os pênaltis e passam Cruzeiro, aliás, passam Corinthians e Vasco, né? Uma final bem inesperada, vamos dizer assim, né? Não talvez pela falta de qualidade das equipes, mas pela qualidade, deixa eu ajustar um pouco aqui minha câmera aqui que tá, mas pelo favoritismo que tinha Cruzeiro e Fluminense, né? Eram favoritos vindo diante do que vinham apresentando, né? No Campeonato Brasileiro, né? Então eram equipes que vinham com mais força aí, com mais em alta para esses jogos aí, né? Porém o Corinthians vinha se mostrando muito forte também na Copa do Brasil. Eu acho que era a melhor campanha do campeonato. E o Vasco, que é um time bem, como é que eu posso dizer? É um time bem, não é inesperada a palavra que eu quero dizer, mas assim, não dá para você saber se é um dia que o Vasco vai tomar uma goleada, se é um dia que o Vasco vai massacrar no ataque, né? É um time que leva muito gol, né? Muito inconstante, mas conseguiu essa classificação para a final, uma grande classificação, e teremos aí essa final aí, beleza? Quero começar falando um pouco do jogo do Corinthians, né? O Corinthians que entrou com 3 mudanças. Aliás, desculpa. O Cruzeiro que entrou com 3 mudanças, o Corinthians entrou com o mesmo time que entrou, né, no primeiro jogo. O Cruzeiro entrou com 3 mudanças, que foram eu lembro que foi o Lucas Romero, né, que foi por conta de cartão. Deixa eu confirmar aqui agora qual que foram as outras duas, né? Foi o zagueiro também, o zagueiro lesionado, o Vidalba, né? Entrou o Jesus. O Lucas Romero, que estava lesionado, aliás, levou o cartão amarelo no último jogo, ficou suspenso. E aí acredito que, talvez por opção do técnico mesmo, né? Ele começou com o Sinisterra no lugar, né, no lugar do Arroio, que começou o último jogo, né? Porém, já logo no começo aí, né, com 30 minutos, o Sinisterra saiu, mas já vou chegar nessa parte, né? O Cruzeiro começa o melhor jogo, né? Eu falei no último vídeo que eu achei que o Corinthians deveria já chegar nesse jogo com a mesma postura que começou o primeiro jogo da semifinal. Não foi o que aconteceu, né? No caso, o Corinthians deu mais a bola pro Cruzeiro. O Cruzeiro, que geralmente é um time um pouco mais reativo, né? Mas que nesse jogo, ele tendo a bola, conseguiu se sair bem também. O Cruzeiro começou muito melhor o jogo. O Cruzeiro foi melhor do primeiro minuto do primeiro tempo até o segundo gol, né? Depois o Corinthians foi melhorando, enfim. Mas o Cruzeiro começou amassando o Corinthians no primeiro tempo, né? Com 16 minutos aí, o Matheus Pereira quase faz um golaço aí de uma meia bicicleta, mas a bola não entrou, né? Aí depois o Cruzeiro com 20 minutos também chegando de novo ao ataque. Com 20 minutos tinha 4 finalizações do Cruzeiro e nenhuma do Corinthians até aquele momento. Então, o Corinthians tentando muita bola longa no Yuri Alberto, né? Foi para isso, né? O Corinthians, para se defender, tentar a bola longa no contra-ataque, fazer um gol no Cruzeiro, mas não deu certo essa estratégia inicialmente, né? Com 25 minutos de novo, outra grande chance do Cruzeiro, né? Que foi um lance com o Caio Jorge. Eu não posso mostrar os lances aqui. Uma vez eu tentei colocar um lance aqui, mas não deu certo. Teve direitos autorais aí. Mas com 25 minutos o Caio Jorge tentou também uma grande finalização e uma grande defesa do Hugo. O Hugo foi um dos grandes nomes do jogo aí, se não o maior nome do jogo. Na minha opinião, foi o maior nome do jogo aí.
E aí com 30 minutos o Sinisterra se machuca e entra o filho da mãe do Arroio, né? Filho da mãe. O filho da mãe do Arroio entrou com 30 minutos, com 30 horas ele já faz um gol, né? Faz um gol de cabeça, que abre o placar aí e empata o jogo no agregado, né? Faz 1-0 e empata no agregado o jogo, né? E o Corinthians, uma anulidade, né, completa, né? No primeiro tempo tem aqui os números do jogo, né? O Cruzeiro finalizou 5 vezes, né? E o Cruzeiro finalizou apenas 2. Então, realmente, o Corinthians pouco com a bola, né? O Cruzeiro teve mais posse de bola no primeiro tempo, finalizou mais, teve 2 grandes chances, com 0 chances prováveis de gol. E o primeiro tempo terminou desse jeito. No segundo tempo, aliás, no intervalo, né, o Dorival Júnior já trouxe alterações, né? Entrou Ranieri e Garro no jogo, saíram Carrillo e o Martínez. Eu não gostei muito da saída do Carrillo, eu gosto muito do Carrillo realmente. Eu acho que é um jogador que tem muita qualidade, ele também tem uma marcação forte, tem muita qualidade na saída de bola, mas tirou os dois, manteve o Bidon, manteve o Maicon. Eu acho que talvez deveria ter saído o Maicon, talvez aí, ao invés do Carrillo. Mas o jogo daí mudou, né? Claro que assim, no começo do jogo, já com 4 minutos, num contra-ataque, o Arroio faz mais um gol, né? Então o rapaz ele entrou realmente em tese, né? Ele tinha entrado para decidir o jogo. Entrou, fez o segundo gol do Cruzeiro com 4 minutos, logo no começo, né, do segundo tempo, e aí o Cruzeiro estava levando essa vaga para a final da Copa do Brasil. Só que o segundo tempo, de fato, o Corinthians melhorou muito, né? No começo não teve tempo ainda para o Corinthians mostrar, até o segundo gol do Cruzeiro, mas depois do gol do Cruzeiro, o Corinthians de fato acorda. O Galo realmente mudou muito a partida pro time do Corinthians, tomou muitas ações, tudo passava pelo Galo ali, né? E ele mudou a partida pro Corinthians. O Corinthians aí acordou pro jogo, começou a ir mais pro ataque, tanto que no segundo tempo o Corinthians teve 12 finalizações, né? Daquelas 2 que teve no primeiro tempo, né? No segundo tempo teve 12, o Cruzeiro apenas 4 finalizações no segundo tempo. Então o Cruzeiro realmente ficou tirando os primeiros 4 minutos, que continuou no ataque ali para buscar o placar, né? O resultado praticamente só deu o Corinthians no segundo tempo, né? Aí o Corinthians com 10 minutos fez o gol com o Bidu de cabeça e empatou o jogo aí no agregado, né? E aí o Corinthians realmente massacrando o Cruzeiro, né? O Bidu depois com 18 minutos tentou um chute de bicicleta e a bola acertou no travessão. Um pouco antes ainda o Memphis também tinha tentado uma finalização e o Cássio defendeu. 21 minutos, bola na trave do Bidon. Então assim, o Corinthians realmente amassou muito o Cruzeiro depois do segundo gol, né? E o Cruzeiro demorou muito para mexer, eu achei, né? Não sei se os cruzeirenses devem ter ficado bravo talvez, mas tirando aquela substituição logo com 30 minutos do Sinisterra, né, que foi por lesão, o Cruzeiro só foi fazer uma alteração mesmo aos 40 minutos do segundo tempo. Deixa eu tomar uma água. Então demorou muito para mexer o Cruzeiro. Depois que fez o segundo gol, talvez achou que o Corinthians não iria conseguir arrumar mais nada, mas conseguiu, né? Inclusive um pouco depois do gol, né? O Corinthians. O Cruzeiro não jogou mal, né? Mas o segundo tempo realmente foi mais do Corinthians. O Cruzeiro jogou mais no primeiro tempo mesmo. E depois, no segundo tempo, o Cruzeiro teve poucas realmente arrancadas ali, que tentou alguma coisa. Acho que talvez os melhores do time do Cruzeiro foi o Arroio, claro, né? O Kaique jogou muito bem o lateral esquerdo do Cruzeiro, toda hora subindo no ataque, chegando bem, né? Participando bem dos ataques do Cruzeiro. Mas no segundo tempo, depois do gol, foi praticamente realmente do Corinthians. E no último minuto do jogo ainda, o Garro quase que faz um grande gol também aí. No finalzinho a bola foi pra fora e aí foi pros pênaltis, né? Eu achei, né, que foi um erro, talvez o Yuri Alberto começar a bater nos pênaltis. Por quê? O Yuri Alberto, a gente sabe, teve aquele pênalti que ele tentou de bater de cavadinha, que errou e tal. O Yuri Alberto tem alguns problemas aí, muitas vezes, de autoestima, né, depressão, essas coisas assim. Eu não acho que eu acho que é muito, assim, não é tirar a responsabilidade dele, porque ele é o camisa 9 do Corinthians, ele é o camisa 9 do Corinthians, né? Então não é um time qualquer, então ele tem que ter responsabilidade, bater no peito e fazer por merecer. Minha câmera ainda tá torta. Fazer por merecer não, ele tem que ter responsabilidades, né?
mas não achei que deveria colocar essa pressão logo de cara para ele para bater o primeiro pênalti. Eu acho que o primeiro pênalti deveria ter sido batido pelo Garro, ou pelo Memphis, que é o 10, ou pelo Garro, né? Mas o Memphis bateu o segundo, o Garro bateu o terceiro. Então, o Roberto foi lá, quando ele foi pra bola eu já pensei, eu acho que ele vai perder. Dito e feito, bateu mal, o Cássio foi e defendeu, né? Aí, o Cruzeiro fez o primeiro e tal, o Memphis bateu, o Garro bateu, fizeram, né? Aí depois o chute do Cruzeiro, quem perdeu, deixa eu confirmar quem que perdeu o chute do Cruzeiro, o primeiro chute, né? Deixa eu confirmar aqui, galera. Tá trazendo pra mim só do Corinthians aqui os... Ah, tá. Tem aqui do Cruzeiro aqui. Não lembro quem que perdeu o primeiro pênalti. Foi o Gabigol, na verdade, desculpa. Achei que tinha sido dois, confundi. Na verdade, foi isso, né? O Yuri Alberto bateu, perdeu, depois todos bateram. Aí chegou no final, no último pênalti do Cruzeiro, que era para fazer o gol para garantir a vitória. O Gabigol, que ele entrou exatamente, vou até ver aqui o minuto que ele entrou aqui no jogo. Ele que a gente sabe que é um especialista em pênalti, né? Ele praticamente entrou para isso, né? Entrou para bater o pênalti aí. Entrou aos 90 minutos. No último minuto ele entrou do jogo. Ele entrou para isso, para bater o pênalti, e ele foi responsável para bater o último pênalti do Cruzeiro. E ele praticamente recuou a bola pro Hugo, né? Assim, foi um pênalti vexatório, assim, na minha opinião. Eu, se fosse corintiano, ficaria puto da vida e torceria muito para ele ir pro Santos na temporada que vem, sair o quanto antes do Cruzeiro, porque para mim foi muita displicência, assim, foi quase que, assim, na minha opinião, quase que uma cavadinha do Yuri Alberto, assim, sabe? Eu acho que ele bateu muito fraco, bateu talvez com confiança muito lá em cima, achando que o Hugo ia pular pro outro lado, né? Que o Neymar faz muito isso, né? De escolher o canto e bater, e quando você vê que o Neymar, ele não bate forte, mas porque ele vê que o goleiro vai para um lado, ele vai, bate pro outro, né? E ele acerta o gol, né? E não foi o que aconteceu no caso do Gabigol, né? Ele não acertou o canto, bateu fraco, não bateu também no canto, e o Hugo defendeu, né? O Hugo que fez que depois que defendeu esse chute do Gabigol, ele depois foi e defendeu o chute. Deixa eu confirmar de quem que foi. O outro chute que ele defendeu foi do Wallace, né? O Hugo, que assim, teve alguns chutes lá que ele foi para um lado, o goleiro foi e a bola foi para o outro, mas teve dois chutes, acho que foi o primeiro, inclusive, até do Matheus Pereira, e outro foi do Lucas Silva, que ele foi na bola, ele foi muito bem na bola, tá? Assim, ele só não pegou porque o pênalti foi muito bem batido, foi bem no cantinho mesmo, mas ele foi no canto e quase pegou, né? Então, assim, tirando praticamente realmente o chute do Yuri Alberto e do Gabigol e do Wallace, foram pênaltis muito bem batidos, né? Tanto do Cruzeiro quanto do Corinthians. Mas aí o Hugo pega o chute do Gabigol, logo em seguida pega o chute do Wallace, e o menino do Terrão, né? Cria do Terrão aí, o Breno Bidon, fecha as cobranças aí e faz o gol da classificação do Corinthians de pênalti. O Corinthians vai para a final da Copa do Brasil, e assim, muito importante para o Corinthians, né, ir para essa final. É uma pena que esse ano já não vai ter essa mudança aí do vice colocado da Copa do Brasil ir para Libertadores, né, que ano que vem vai ter essa mudança, mas vamos ver se o Corinthians consegue aí essa vitória, né, na final, e salvar o ano, né, que foi um ano bem ruim do time do Corinthians, tanto nos bastidores quanto no campo, né, terminou muito mal o Campeonato Brasileiro, e conseguir uma vaga na Libertadores e o dinheiro também da Copa do Brasil, que é muito importante, beleza? Acho que do Cruzeiro que eu tinha para falar era isso, e agora eu vou passar um pouco sobre o jogo do Fluminense e do Vasco também, que eu assisti, né? O Fluminense, que assim, eu como não sou torcedor de nenhum dos dois times, eu fiquei com uma certa dó do Fluminense não ter passado, porque o Fábio fez uma partidaça, pegou pênalti também no final ali, e o Fluminense eu achei que foi um pouco melhor até do que o Vasco nesse jogo aqui, né? Mas o Fábio, que já começou logo no começo do jogo, já fazendo uma defesaça no chute do Andrés Gomes, né, com 11 minutos aí. O jogo basicamente foi o quê? Primeira parte do primeiro tempo, o Vasco foi melhor no jogo.
A segunda metade do Fluminense foi melhor, terminou melhor o primeiro tempo aí. E o segundo tempo foi bem morno, o segundo tempo foi bem ruinzinho também pra quem não torce aí, né? Mas vamos lá, vamos continuar no primeiro tempo aí. Depois dos 20, 25 minutos que como eu falei, o Fluminense foi acertando aí, terminou melhor a partida. E no final então eu falei do Fábio também, né? O Fábio que pegou, logo no começo, pegou um chute ali no começo do primeiro tempo, que quase que saiu o gol, ele fez uma defesaça. E no finalzinho também, no último lance do primeiro tempo, inclusive, né? Numa falta do Ryan, que ele bateu muito bem. O Ryan também, esse menino tem potencial. E o Fábio foi buscar. O Fábio, assim, com a idade que tem, né? E uma envergadura ainda muito boa, né? Muito bem nos lances, e conseguiu defender o chute do Ryan. Aí o segundo tempo, conforme eu falei, foi bem devagar, foi bem morno, com poucas grandes chances das duas equipes. Talvez as equipes um pouco com receio de se arriscar demais, né? O Vasco, que pro segundo tempo não teve nenhuma alteração, o Fluminense fez alterações, né? Entrou o Bernal, saiu o Nonato, né? No time do... Aliás, isso, no time do Fluminense. Depois mudou também, mas no primeiro tempo teve só alteração do Fluminense, né? Mas foi isso, no primeiro tempo foi bem parelho, né? Vou até olhar aqui agora no SofaScore. 54 de posse de bola pro Fluminense e 46 pro Vasco. 8 finalizações do Vasco, 3 do Fluminense. Então assim, o Fluminense terminou melhor o primeiro tempo, mas o Vasco teve mais finalizações. O Vasco, ofensivamente, tem um time muito bom, né? Tem o Ryan, tem o Coutinho, tem bons jogadores lá na frente. Lá que o problema é que o Vasco toma muito gol, né? Toma muito gol. É um time muito inconstante defensivamente, né? E no primeiro tempo ainda, inclusive, que eu esqueci de falar, que o gol saiu no primeiro tempo, o gol do PH, um gol contra, bem bizarro, inclusive, até do PH. Foi um azar ali também, mas foi meio bizarro o lance do PH, que fez o gol contra ali no primeiro tempo ainda, que foi na segunda parte, inclusive, né? Que foi o Fluminense estava chegando um pouco mais no ataque, né? E no segundo tempo, o Vasco teve um pouco melhor ali no segundo tempo. Só que o Fluminense finalizou mais ainda, né? Porque acho que o Fluminense quis tentar mais buscar o resultado. Ainda finalizou um pouco mais que o Vasco, mas o Vasco no segundo tempo eu acho que ainda foi um pouquinho melhor do que o Fluminense, mas no geral acho que o Fluminense é que assim, o Vasco, ele é mais, eu acho que forte ofensivamente o Vasco. Só que o Fluminense é um time um pouco mais regular, né? Então é um time um pouco mais equilibrado, defesa e ataque, né? E só que eu fiquei com uma certa dor mais por conta do Fábio, né? Uma certa dor do Fluminense não ter passado pelo Fábio, que fez grandes defesas durante o jogo. E aí os dois times pouco criativos ali, sem grande chance no segundo tempo, foi para os pênaltis também, né? E aí o Fábio conseguiu fazer uma defesa ainda nos pênaltis, né? Que foi o chute do... Deixa eu lembrar quem que perdeu o primeiro gol. Foi o Verratti, né? O primeiro chute do Vasco, o primeiro pênalti, o Verratti, que finalizou e perdeu o pênalti, o Fábio pegou. Porém, o Léo Jardim também estava numa grande noite, né? Para infelicidade aí do time do Fluminense. E ele pegou os pênaltis do John Kennedy, né? E pegou o último do Canóbio, né? Defendeu os dois e o Vasco passou aí para a final da Copa do Brasil. Uma final bem improvável, como eu falei, né? E vão ser dois grandes jogos, né? Lembrando que esse ano ainda a final é decidida em 2 jogos, né? Na Neoquímica, aí vai ser, acho que no Maracanã, outro jogo também. Eu não gosto muito, inclusive, tá? No ano que vem vai ter essa mudança aí. Eu sou a favor de mudar, acho que final é final, tem que ter um jogo só, né? Mas esse ano ainda vai ser assim. Eu não tenho certeza, não sei dizer, se vocês souberem aí, põe nos comentários. Onde vai ser o primeiro jogo, onde vai ser o segundo. Eu não sei se isso já foi definido ou não, ou se vai ter um sorteio, né? Em qual que vai ser o primeiro mandante, em onde que vai decidir a última partida. Mas vai ser um grande jogo aí. O Corinthians, eu acho que é favorito para esse jogo, não é porque eu sou corintiano, não. Mas o Vasco, acho que se o Corinthians for com o time completo, o Corinthians é muito forte também, tá? O Corinthians não é porque eu sou corintiano, não, mas o Corinthians é um time muito forte. O Corinthians escolhe muito o jogo que quer jogar, né? Tem isso, né? O Corinthians tem jogos que realmente não se entrega totalmente o que pode e acaba fazendo jogos vexatórios aí, mas com o time completo e o time
bem incentivado e com vontade de vencer. O Corinthians é muito forte, só que o Vasco também defensivamente tem muitos problemas, né? Mas ofensivamente tem um time bem qualificado também e bem perigoso, né? Com o Ryan, com o Coutinho e tudo mais. E tá bem aberto, né? Final, tá tudo aberto. Mas acho que o Corinthians tem um pouquinho do favoritismo aí para esse jogo, beleza? É isso, não vou me estender muito mais aqui. Obrigado novamente para todos que estão assistindo aí. Se inscreve no canal para quem ainda não se inscreveu. Devo voltar aqui para fazer a análise do jogo da final do Flamengo no Intercontinental contra o PSG. E é isso, obrigado, até a próxima, valeu!